Boa noite. Seja bem-vindo. Antes de começarmos essa viagem no tempo, encontre um lugar confortável para se acomodar. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. E deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Talvez apague as luzes e deixe o silêncio te envolver. Respire fundo e vamos juntos viajar até a Europa do ano de 1347. Você acorda em uma pequena casa, simples e modesta. O chão é de terra batida e o teto, feito de palha, às vezes deixa o vento frio entrar. A cama onde você repousava é feita de palha coberta por um pano grosso que mal protege do frio da manhã. O cheiro ao seu redor é uma mistura de fumaça da lareira ainda acesa e a terra úmida do lado de fora. Ao levantar, você sente o frio da madeira e do barro sob seus pés descalços. A casa onde vive com sua família é pequena, compartilhada com outras pessoas e as paredes são feitas de uma mistura de barro, madeira e palha. O som distante de galinhas e o mugido dos bois anunciam o início de mais um dia. Você sabe que a vida aqui é dura. O trabalho no campo começa cedo e o ritmo das estações dita tudo: o plantio, a colheita, o descanso. Mas algo está diferente hoje. Nos últimos meses, histórias de uma doença terrível que se espalha por cidades distantes chegam ao seu vilarejo, trazidas por viajantes e comerciantes. Eles falam de febres altas, inchaços dolorosos e de pessoas morrendo aos milhares. Alguns rezam para que Deus proteja seus lares, outros tentam ignorar o medo crescente. Ainda assim, a sombra dessa praga se aproxima, silenciosa e implacável. Você observa seus vizinhos se preparando, guardando alimentos, buscando remédios com a curandeira da aldeia, enquanto o medo e a esperança se misturam no ar. Agora, feche os olhos e imagine a brisa fresca que atravessa as janelas abertas, o som tranquilo do campo e a paz antes da tempestade. Respire devagar. Amanhã é um novo dia. O dia avança lentamente e a aldeia pulsa em seu ritmo próprio. Depois de uma manhã de trabalho, o sol ainda tímido alcança o ponto mais alto do céu. Você caminha pelo estreito caminho de terra que liga sua casa à praça central, onde a vida coletiva acontece. É ali que se ouvem as novidades, que os vizinhos trocam notícias sobre parentes e que as crianças, quando livres do trabalho, correm em brincadeiras rápidas. Mesmo nas dificuldades, existe um senso de comunidade que fortalece todos. As casas, amontoadas ao redor da igreja e da praça, têm um aspecto semelhante ao da sua, simples, de madeira e barro, com tetos de palha e pequenas hortas nos fundos. O cheiro de fumaça mistura-se ao de esterco, inevitável quando os animais vivem tão próximos dos humanos. O som dos martelos do ferreiro ressoa de tempos em tempos, acompanhando o burburinho das conversas e o cacarejo das galinhas que circulam livremente entre as casas. Você para por um momento e observa as pessoas. Elas carregam no rosto a marca da vida dura, mas também a serenidade de quem aprendeu a aceitar seu destino. A maioria são camponeses, que, como sua família, trabalham a terra em troca do direito de viver nela. Mas há alguns que ocupam outros papéis importantes. O ferreiro, cuja forja mantém ferramentas e armas em bom estado. O moleiro, que garante a transformação dos grãos em farinha. E a curandeira, sempre com seu cesto de ervas, oferecendo infusões e pomadas que prometem aliviar dores e curar pequenas enfermidades. O centro da vida social é a igreja. Ela não é grande nem luxuosa, mas sua torre simples se ergue sobre o vilarejo, um símbolo constante de proteção e ordem. Ao entrar, você sente o aroma das velas queimando e ouve o eco das orações dos fiéis. É um lugar de refúgio, mas também de vigilância moral. O padre não apenas prega sobre a salvação da alma, como também dita as normas que todos devem seguir.
Nos sermões, ele fala sobre humildade, pecado e a importância da obediência, lembrando sempre que a vida na terra é apenas uma preparação para o encontro com Deus. Às tardes, os sinos marcam o momento da oração coletiva, e quase todos deixam suas tarefas por alguns minutos para se ajoelhar e rezar. Você observa os vizinhos fazendo o sinal da cruz com devoção, pedindo proteção contra doenças, más colheitas e outros males que podem devastar a comunidade. É um momento de união, ricos ou pobres, todos se ajoelham no mesmo chão de pedra fria. A convivência entre os moradores é próxima. As famílias compartilham utensílios, ajudam umas às outras no plantio e colheita e cuidam das crianças quando os pais estão ausentes. Quando um animal adoece, todos oferecem conselhos ou ajudam a lidar com a perda. Quando alguém morre, a aldeia inteira comparece ao velório e ao enterro, cantando hinos e acompanhando o caixão até o pequeno cemitério ao lado da igreja. A morte para eles não é surpresa, é parte do ciclo da vida, tão natural quanto o nascer do sol ou a chegada do inverno. Mesmo assim, há uma linha invisível que separa alguns moradores dos outros. O senhor feudal, embora raramente presente, dita as regras da terra. Seus representantes visitam a aldeia para cobrar impostos ou verificar as colheitas, lembrando a todos de seu lugar nessa hierarquia. Há também os comerciantes itinerantes, que aparecem ocasionalmente trazendo tecidos, ferramentas e especiarias de terras distantes, um breve vislumbre de um mundo maior além das fronteiras conhecidas da aldeia. No fim do dia, quando o trabalho nos campos é concluído, a praça se enche de conversas e risadas. As crianças brincam de correr ou jogar pequenos pedaços de madeira como se fossem bolas, enquanto os adultos compartilham histórias e notícias. Algumas dessas histórias são apenas boatos, como as de monstros nas florestas ou de cidades ricas e mágicas muito além das estradas conhecidas da aldeia. Outras são relatos mais sombrios, como as histórias de vilarejos devastados por fomes passadas ou guerras entre senhores rivais. À noite, as famílias se reúnem ao redor do fogo e o som das conversas preenche o ar. É nesse momento que as tradições ganham força. Os mais velhos contam histórias sobre santos que realizaram milagres, sobre criaturas fantásticas que habitam os bosques e sobre tempos antigos, quando as terras ainda estavam sendo conquistadas. Essas narrativas têm um duplo propósito: ensinar e entreter. As crianças aprendem sem perceber lições sobre fé, obediência e coragem, enquanto se perdem no encanto das histórias que as fazem sonhar. Mas sob toda essa rotina há um fio tênue de inquietação. Nos últimos meses, há uma sensação estranha no ar. Mensageiros e comerciantes têm trazido relatos preocupantes, ainda que distantes. Falam de terras ao sul onde as cidades sofrem com estranhas doenças, de portos em que navios chegam carregados de cadáveres e de feiras esvaziadas pelo medo. Alguns riem e dizem que são exageros, histórias inventadas para assustar camponeses ignorantes. Outros, no entanto, fazem o sinal da cruz e preferem nem comentar sobre o assunto, como se falar pudesse trazer o mal até eles. Ainda assim, a vida na aldeia segue. As sementes precisam ser plantadas, os animais alimentados, as ferramentas reparadas. É como se todos soubessem, mesmo sem admitir, que o medo não pode interromper o ciclo da existência. No entanto, à medida que você observa seus vizinhos naquela noite, rindo, cantando, rezando juntos, uma pergunta surge no fundo da sua mente. Será que esse equilíbrio pode durar? A resposta está a caminho e chegará mais rápido do que qualquer um pode imaginar. As semanas se passam e a rotina da aldeia segue, mas a sensação de normalidade começa a rachar. É um dia frio, quase no fim do outono, quando um mercador chega pela estrada principal, guiando uma carroça desgastada puxada por um cavalo magro. Sua presença não é incomum. Comerciantes como ele trazem sal, tecidos e algumas poucas especiarias, em troca de grãos, peles ou moedas economizadas com muito esforço. Mas algo está diferente. Ele parece mais abatido que o normal, os olhos fundos e as mãos trêmulas, como se a própria viagem tivesse drenado toda a sua vitalidade.
Os moradores se aproximam, curiosos como sempre, mas em vez de exibir suas mercadorias com o entusiasmo habitual, o mercador começa a falar. Suas palavras carregam o peso de algo maior do que simples negócios. Ele conta sobre cidades distantes, lugares que muitos de vocês só conhecem de ouvir falar: Messina, Marsella, Veneza. Ele descreve portos onde navios chegam silenciosos, cheios de cadáveres em vez de marinheiros. Relata bairros inteiros onde a morte domina, espalhando-se tão rapidamente que ninguém consegue enterrar os corpos a tempo. Ele chama isso de uma doença, mas não é como nenhuma outra. Febres altíssimas, dores insuportáveis, manchas escuras que surgem sob a pele e inchaços grotescos, bubões ele os chama, que aparecem nas axilas, virilhas e pescoço. Quase todos que adoecem morrem, ele diz, às vezes em poucos dias, deixando atrás de si famílias inteiras despedaçadas. O burburinho é imediato. Alguns aldeões zombam, rindo nervosamente, dizendo que isso é só exagero de mercadores que querem parecer importantes. Outros fazem o sinal da cruz repetidas vezes, murmurando orações para afastar o mal que essas histórias parecem invocar. Você vê a curandeira local com os olhos semicerrados, como se tentasse calcular se tais sintomas são possíveis. O padre, que ouve a história junto de todos, ergue a mão e diz que Deus punge os pecadores e que, se isso for verdade, é mais um motivo para viver com retidão e humildade. O mercador não fica muito tempo. Ele vende alguns produtos rapidamente, pães duros, um pouco de vinho, ferramentas simples, e parte, deixando para trás um silêncio pesado e conversas sussurradas. Nos dias seguintes, os rumores não param. Outros viajantes trazem histórias semelhantes. Alguns falam de cadáveres queimados em praças, porque não há como enterrá-los todos. De famílias que abandonam seus próprios parentes doentes, temendo serem contaminados. Até mesmo de cidades inteiras isoladas, onde ninguém entra nem sai. O medo cresce lentamente, como uma brasa acesa em palha seca. No início, as pessoas fingem que nada mudou. Os trabalhos no campo continuam, a missa é celebrada como sempre, as crianças ainda brincam. Mas você começa a notar pequenos sinais. Mais gente indo à igreja durante a semana, velas extras acesas diante do altar dos santos e até mesmo os mais céticos murmurando orações antes de dormir. Numa tarde, você encontra um grupo reunido na praça central. Eles estão falando sobre a estrada. Dizem que caravanas de mercadores já não passam com a mesma frequência, que algumas rotas estão sendo evitadas por causa do medo da doença. O moleiro reclama que isso pode atrapalhar o abastecimento de grãos. O ferreiro teme não conseguir repor o ferro que precisa para suas ferramentas. Aos poucos, a aldeia começa a perceber que mesmo algo distante pode impactar diretamente suas vidas. O padre, em um sermão mais longo do que o normal, diz que essa praga é o castigo divino pelos pecados da humanidade. Ele convoca todos a rezar com mais fervor, a confessar suas culpas e a evitar qualquer comportamento que possa desagradar a Deus. Para alguns, suas palavras trazem consolo, para outros, um pavor ainda maior. Afinal, como enfrentar um inimigo invisível que pode ser visto como a própria mão de Deus? Em casa, as conversas ficam mais tensas. Sua mãe fala em armazenar mais comida caso as rotas comerciais parem de vez. Seu pai, embora silencioso, parece preocupado. Se a doença chegar, ninguém sabe como reagir. Sua avó, com voz trêmula, conta histórias antigas sobre pestes passadas, quando aldeias inteiras desapareceram em poucas semanas. Você sente o frio subir pela espinha ao imaginar que isso poderia acontecer ali, com as pessoas que você conhece, com sua família. Ainda assim, há aqueles que continuam negando. Essas histórias são para nos assustar, diz um vizinho, um homem forte que nunca demonstra medo. Doenças vêm e vão, já enfrentamos febres ruins antes, isso não será diferente. Mas no fundo você percebe, até ele anda mais quieto e evita olhar para o horizonte. As semanas se transformam em meses e o inverno se aproxima. As notícias ruins não param. Dizem que a doença já está mais próxima, espalhando-se pelos portos do Mediterrâneo como uma sombra viva.
Alguns travesseiros falam de cadáveres empilhados nas ruas, de gritos à noite e de casas lacradas com cruzes pintadas em suas portas para avisar que ali só resta a morte. Na aldeia, há quem comece a preparar estoques, guardando grãos secos, carnes salgadas e pães que durem o máximo possível. Outros passam mais tempo na igreja, ajoelhados até as pernas doerem, esperando que as preces afastem o mal. A curandeira coleta ervas com mais frequência, preparando emplastros e infusões que talvez ajudem, embora ela mesma admita que pouco se sabe sobre essa doença. E então, certa noite, enquanto o vento frio sopra pelas frestas das casas, você ouve pela primeira vez o que parecia impossível. Alguém diz que a praga não está mais apenas nos portos. Ela já caminha pelas estradas. Já está chegando aos vilarejos. Você olha ao redor, para as faces familiares dos vizinhos, para a igreja que sempre foi um símbolo de segurança, e percebe que a sombra de que tanto falavam está agora bem mais próxima. E ela não vai parar. O primeiro sinal não vem com estrondos ou alardes. Ele chega em silêncio, quase imperceptível. É uma manhã gelada, quando um mensageiro traz notícias da aldeia vizinha, a poucas horas de caminhada dali. Ele conta que algumas pessoas adoeceram de repente. Febres altas, dores lancinantes e manchas escuras pelo corpo. Você reconhece a descrição. É os mesmos sintomas que o mercador descreveu semanas atrás. No início, ninguém acredita. É mais fácil pensar que se trata de uma febre comum ou de alguma intoxicação alimentar. Mas, à medida que os dias passam, as histórias pioram. Não é apenas um ou dois doentes, são dezenas. Famílias inteiras caindo de cama. E quase todos que adoecem morrem em poucos dias. O padre organiza uma procissão. Ele reúne a aldeia inteira, caminhando pelas ruas com a cruz erguida e entoando cânticos pedindo a misericórdia divina. Homens, mulheres e crianças seguem atrás, alguns chorando, outros com olhares vazios, como se já tivessem aceitado o que está por vir. O ar se enche com o som grave das orações, que ressoam como um pedido desesperado de socorro. Logo, começam os boatos de que a praga já atingiu vilarejos ainda mais próximos. Alguns dizem ter visto viajantes tossindo, com as roupas manchadas de sangue, perambulando pelas estradas. Outros juram ter encontrado animais mortos em circunstâncias estranhas, como se até eles não escapassem do mal. E então, uma tarde, a realidade bate à porta. Uma família recém-chegada de outro vilarejo é encontrada doente. Eles haviam buscado refúgio, acreditando que aqui estariam seguros. Mas o que trazem consigo não é apenas medo. São os primeiros sinais da doença dentro da sua própria comunidade. Você se lembra de vê-los sendo levados às pressas para uma cabana isolada, nos limites da aldeia. Alguns ajudam com água e comida, mantendo distância. Outros dizem que é pecado abandoná-los, mas têm medo demais de chegar perto. A discussão cresce: ajudar ou proteger a si mesmos? É um dilema que divide a todos. A curandeira vai até eles, levando ervas e emplastros. Mas, ao retornar, parece diferente, silenciosa, abatida. Quando alguém pergunta se há algo que possa ser feito, ela apenas balança a cabeça, dizendo que nunca viu algo assim. Isso é maior do que nós, murmura. Os dias que seguem são um borrão de ansiedade. A aldeia começa a fechar-se sobre si mesma. Estranhos já não são bem-vindos. As estradas, antes cheias de mercadores e viajantes, agora parecem fantasmas de um mundo que se foi. Famílias reforçam as portas de suas casas. Muitos passam horas na igreja, ajoelhados, implorando por salvação. Mas a praga não respeita muros nem preces. Logo, os primeiros casos surgem entre os próprios moradores. Um vizinho que parecia saudável no dia anterior é encontrado caído no chão, febril, com manchas negras espalhadas pelos braços. Uma criança começa a tossir sangue. Um ancião que passava suas tardes rezando morre de repente, como se a doença tivesse o poder de arrancar a vida em um instante. O medo toma conta de tudo.
Você sente isso no ar, pesado como a fumaça que sai das chaminés. Até o padre parece diferente. Seus sermões agora têm um tom quase apocalíptico, falando do fim dos tempos e da necessidade de se arrepender dos pecados. Algumas pessoas acreditam que a doença é obra de demônios e começam a colocar crucifixos e símbolos sagrados nas portas das casas. Outros dizem que são os estrangeiros, ou mesmo os ricos das cidades, que trouxeram o mal. As culpas se espalham tão rápido quanto a própria doença. E há aqueles que simplesmente fogem. Durante a noite, você ouve rumores de famílias inteiras que abandonaram suas casas buscando refúgio em florestas ou outros vilarejos. Mas para onde ir, se ninguém parece seguro? Os dias viram noites e as noites viram dias, em um ciclo de medo. A cada manhã, você acorda com a mesma pergunta: quem morreu hoje? A praça, antes cheia de conversas e risos, agora está silenciosa, exceto pelas procissões fúnebres. A campainha da igreja toca mais vezes do que você consegue contar, cada som marcando mais uma alma perdida. Um dia, você acompanha um enterro. É um vizinho que você conhecia bem. Ele parecia saudável poucos dias atrás. Agora é apenas um corpo enrolado em um lençol grosseiro, levado rapidamente para uma cova rasa. O padre faz um sinal da cruz e murmura algumas palavras. Não há tempo para rituais longos, há muitos mortos e poucos vivos para enterrá-los. Você observa o rosto dos que ficaram. Alguns têm os olhos secos, já incapazes de chorar. Outros murmuram que essa é a vontade de Deus. E você sente, pela primeira vez, que talvez ninguém consiga escapar. À noite, enquanto deita no seu colchão de palha, o frio não é o que te incomoda. É a sensação sufocante de que a aldeia que você conhece está desaparecendo. E de alguma forma, você sabe que isso é apenas o começo. O inverno chega com força total, trazendo consigo o frio cortante que penetra pelas paredes frágeis da cabana e pela pele endurecida do povo. Mas, desta vez, o frio não é o único visitante que acompanha a estação. A praga, agora inegavelmente presente, passa a ditar o ritmo da vida. Cada dia começa e termina com a mesma pergunta sussurrada: quem será o próximo? As casas já não são mais os refúgios seguros de antes. As famílias que antes se reuniam ao redor do fogo para compartilhar histórias e comida, agora se trancam em silêncio, com medo até de respirar o mesmo ar. Há quem pendure ramos de ervas aromáticas nas janelas e portas, acreditando que o cheiro forte afastará a doença. A curandeira distribui saquinhos com misturas de plantas para serem usados como amuletos, mas no fundo todos sabem, nada disso parece funcionar. Na praça, um clima estranho paira no ar. Poucos se atrevem a sair e os que saem evitam olhar uns nos olhos dos outros. A antiga camaradagem da aldeia dá lugar a um medo coletivo que corrói a confiança. Até os mais próximos agora mantêm distância. Os abraços desaparecem, as mãos não se tocam. O simples ato de se aproximar de alguém vira um risco. A morte, que antes era um evento raro e digno de longos rituais, se torna banal. Os funerais são apressados. O padre, que antes passava horas confortando os enlutados, agora parece exausto, suas orações se tornando quase automáticas, repetidas dezenas de vezes por dia. Há dias em que os sinos da igreja não param de tocar, anunciando mais e mais mortos, até que o som deixa de comover. Ele apenas confirma o que todos já sabem: ninguém está seguro. É nessa época que surgem os primeiros conflitos internos. A aldeia se divide sobre o que fazer. Uns querem expulsar qualquer estranho que se aproxime, temendo que tragam mais doença. Outros, mais compassivos, dizem que seria pecado negar ajuda aos necessitados. As discussões acontecem à noite, à luz fraca das tochas na frente da igreja. Mas por trás de todas as palavras há o mesmo sentimento: impotência. Alguns tentam explicar a praga.
O padre insiste que é um castigo divino pelos pecados da humanidade, uma purificação pela dor. Outros falam de bruxas, demônios ou conspirações. Há rumores de que certos grupos em cidades maiores foram acusados de envenenar os poços, de espalhar o mal deliberadamente. Essas histórias inflamam a raiva e pequenos atos de violência começam a acontecer contra quem é considerado diferente. Você percebe que até os viajantes já não aparecem. As estradas estão vazias, os portos fechados. O comércio morre e, junto com ele, a esperança de conseguir os mantimentos que a aldeia precisa. Os estoques guardados com tanto cuidado começam a diminuir. As famílias passam a racionar comida, dividindo pedaços de pão duro e caldos ralos que mal aquecem o estômago. É nesse período que você testemunha algo que nunca esquecerá. Uma família inteira, conhecida por todos, cai doente de um dia para o outro. Febre alta, bubões inchados, manchas negras na pele. O pai morre primeiro, depois a mãe e logo as crianças. Os corpos, por medo de contágio, são deixados dentro da casa por dias, até que vizinhos com lenços cobrindo o rosto entram e os retiram para enterrá-los em uma vala comum. Você observa à distância, sentindo que a aldeia inteira se afasta um pouco mais daquilo que costumava ser humano. O medo não é apenas da morte, mas do sofrimento. As descrições são horríveis: febre que consome, dores que parecem rasgar os ossos, delírios que fazem as vítimas gritarem à noite. A curandeira, incapaz de ajudar, passa a recomendar que alguns rezem para uma morte rápida. E é exatamente isso que acontece com muitos. Uma vida ceifada em questão de dias, sem tempo para despedidas ou perdão. À medida que o inverno avança, a paisagem ao redor reflete o que acontece na aldeia. Os campos estão desolados, as árvores nuas, o vento uiva como um lamento constante. E dentro das casas, famílias inteiras desaparecem sem que ninguém tenha forças para chorar por elas. Ainda assim, a vida insiste em continuar, mesmo que de forma grotesca. Algumas pessoas passam a viver como se cada dia fosse o último, entregando-se a excessos que antes seriam impensáveis, bebedeiras, roubos, até comportamentos violentos. Outras se isolam completamente, mergulhando em orações intermináveis, acreditando que a penitência pode salvá-las. A aldeia se transforma em um lugar estranho, quase irreconhecível. Você, por sua vez, sente o peso de tudo isso. Ao acordar, não sabe mais se deve agradecer por ainda estar vivo ou se preparar para ser o próximo. Cada tosse, cada dor, traz consigo um terror silencioso. Será que chegou a sua vez? Numa noite particularmente fria, você vê uma cena que ficará marcada na sua memória. Pela fresta da janela, observa o padre sozinho, ajoelhado diante da igreja, rezando sobre a neve que cai sem parar. Não há mais fiéis ao seu redor, apenas ele, murmurando palavras para um Deus que naquele momento parece tão distante quanto o sol no horizonte gelado. E você percebe, com um frio ainda maior no coração, que a aldeia inteira está à beira do colapso. Quando o gelo do inverno começa a ceder e a primavera dá os primeiros sinais tímidos, você percebe que a praga não foi embora com o frio. Pelo contrário, ela parece ganhar novo fôlego, espalhando-se com a mesma crueldade de antes, talvez até mais. O renascimento da natureza, que sempre trouxe esperança após os meses gelados, agora só ressalta o contraste com a decadência humana. Flores brotam nos campos, mas são flores que crescem próximas a valas comuns, onde jazem aqueles que sucumbiram. Os sinos da igreja continuam tocando, mas já não têm o mesmo efeito. É como se o som tivesse perdido o sentido. Ele marca tantas mortes que já não há mais quem conte. O padre continua com seus sermões, mas seu olhar denuncia que até ele começa a perder a fé. As palavras de esperança soam ocas, e os fiéis, poucos que ainda frequentam a igreja, parecem ouvir mais por hábito do que por crença. Enquanto isso, os boatos sobre a praga continuam circulando, agora mais sombrios do que nunca.
Fala-se de cidades inteiras abandonadas, vilas onde ninguém sobrou para enterrar os mortos. Mercadores contam que em algumas regiões os cadáveres ficam amontoados nas ruas porque ninguém tem coragem de se aproximar. Outros dizem que existem grupos que percorrem as estradas vestindo-se de penitentes, flagelando a si mesmos na esperança de que o sofrimento traga o perdão divino. Você começa a perceber que o medo mudou as pessoas profundamente. Não se trata mais apenas de sobreviver, mas de tentar encontrar algum sentido no meio de tanto horror. Na sua aldeia, as divisões aumentam. Pequenos conflitos eclodem entre vizinhos que, antes, compartilhavam pão e vinho. Alguns acusam os outros de trazerem a doença, outros dizem que é culpa de quem não reza o suficiente ou de quem não vive conforme as regras divinas. Em meio a esse caos, surgem figuras estranhas, pregadores que chegam de fora, prometendo salvação em troca de obediência. Uns dizem que são santos, mensageiros enviados por Deus, outros os chamam de loucos. Ainda assim, algumas famílias passam a segui-los, abandonando suas casas e partindo em jornadas desconhecidas, como se a mudança de lugar pudesse afastar o mal. O dia a dia da aldeia muda radicalmente. As plantações, antes bem cuidadas, agora estão em abandono. Quem ainda pode trabalhar prefere não sair de casa, e aqueles que arriscam os campos o fazem rapidamente, como se cada passo fora das cabanas pudesse ser o último. A fome começa a rondar. Os estoques de grãos guardados durante o inverno já estão no fim, e ninguém traz suprimentos de fora. O pão, que sempre foi o alimento básico, vira artigo de luxo. Você vê crianças comendo raízes cruas, idosos sobrevivendo de caldos fracos, e sabe que, se a praga não levar alguns, a fome certamente o fará. A sensação de abandono é sufocante. Não há senhores feudais enviando ajuda, nem guardas para proteger as estradas. Os líderes locais parecem ter fugido ou se trancado em seus próprios feudos. É como se o mundo inteiro tivesse encolhido à sua pequena aldeia, e ela própria estivesse desmoronando. E então, em meio a tudo isso, a praga começa a atingir os que você nunca pensou que cairiam. Pessoas fortes, saudáveis, que pareciam intocáveis, agora tombam tão rápido quanto os fracos e os doentes. Um amigo próximo, com quem trocava risos nas colheitas, adoece de repente. Febre alta, bubões que crescem em questão de horas, e logo ele não é mais do que um corpo sem vida, levado às pressas para a vala comum. A perda atinge você como um golpe no estômago, e pela primeira vez, a realidade da sua própria mortalidade se torna impossível de ignorar. Os rituais religiosos também mudam. Com tantos corpos, os enterros se tornam apressados, quase mecânicos. A terra é jogada sobre os mortos sem cerimônia, muitas vezes sem velas, sem rezas. Os vivos estão ocupados demais tentando sobreviver para manter as tradições. E aqueles que permanecem vivos já não se reconhecem no espelho, rostos emagrecidos, olhares fundos, mãos calejadas de cavar covas. À noite, a aldeia mergulha num silêncio estranho, quebrado apenas pelo uivo do vento ou pelo som distante de alguém tossindo até perder a voz. As orações que antes enchiam os lares agora dão lugar a um vazio desconfortável. Muitos desistiram de pedir ajuda a Deus, como se até ele tivesse virado o rosto. Mas, por mais estranho que pareça, nesse caos começam a surgir sinais de outra coisa: resistência. Pequenos gestos de humanidade que se recusam a morrer. Uma mulher que, mesmo doente, divide o pouco pão que tem com os vizinhos. Um grupo de jovens que cava covas para os mortos sem receber nada em troca, apenas para evitar que os corpos apodreçam nas ruas. Uma criança que canta baixo para acalmar o irmão menor, tentando fazê-lo dormir sem medo. Você percebe que, apesar de tudo, ainda existe um fio tênue que mantém a aldeia unida. É frágil, quase invisível, mas está lá. Talvez seja isso que impede que todos enlouqueçam de vez. A necessidade de continuar vivendo, de cuidar uns dos outros, mesmo quando parece que nada mais faz sentido.
E é nesse momento, quando você começa a acreditar que talvez a aldeia esteja encontrando um novo equilíbrio, que surgem as histórias mais terríveis. Dizem que cidades inteiras ao sul estão queimando corpos em massa, que algumas vilas decidiram abandonar os doentes para morrer sozinhos nas florestas, que grupos de saqueadores aproveitam o caos para atacar os sobreviventes. Você se dá conta de algo. A praga não está apenas matando pessoas, ela está destruindo tudo o que sustenta a vida em comunidade, a confiança, a fé, a ordem. E no lugar disso, algo novo, selvagem e imprevisível está nascendo. Os dias continuam a passar, mas o tempo perde o significado. Já não se distingue com clareza a diferença entre uma segunda-feira e um domingo, entre um dia santo e um dia comum. É como se o calendário tivesse sido apagado, substituído por um único e interminável momento de espera. Espera pelo próximo surto, pelo próximo toque dos sinos, pelo próximo nome a ser riscado da lista dos vivos. A primavera avança e a terra volta a ficar verde, mas essa beleza é cruelmente indiferente à miséria dos homens. Os campos florescem, mas poucos têm coragem ou forças para trabalhar neles. Aqueles que tentam são vistos como heróis ou como loucos. É um risco estar lá fora, entre pessoas, mesmo ao ar livre. Você sente essa tensão a cada passo que dá. O vento que antes era apenas vento, agora parece carregar um perigo invisível, capaz de matar sem aviso. No entanto, a aldeia não pode parar completamente. As bocas famintas exigem comida, e alguns poucos corajosos ou desesperados retomam o trabalho nos campos. Entre eles, você vê crianças, órfãos provavelmente, carregando cestas quase maiores do que seus corpos. São os restos da próxima geração, tentando manter a vida onde ela ameaça desaparecer. Em meio a essa sobrevivência precária, surgem histórias estranhas. Fala-se de cidades em que os ricos se trancaram em mansões luxuosas, afastados do povo, vivendo de banquetes e festas enquanto a praga devasta os pobres lá fora. Alguns dizem que isso funciona, que eles estão seguros por estarem isolados. Outros afirmam que nem eles conseguem escapar. Cedo ou tarde, a morte encontra um caminho. Mas não são apenas as histórias que chegam até você, são também pessoas. Vagantes, sozinhos ou em pequenos grupos, aparecem nas estradas. Alguns são viajantes doentes buscando refúgio. Outros parecem perdidos, quase sem fala, os olhos fixos em um horizonte que já não existe. A aldeia reage com desconfiança. Eles são acolhidos ou expulsados, dependendo de quem toma a decisão no momento. E mais uma vez, a velha camaradagem medieval dá lugar a um pragmatismo frio. Quem pode trazer perigo é deixado do lado de fora. As noites continuam a ser os momentos mais assustadores. O medo da escuridão, que sempre fez parte da vida no campo, agora ganha uma nova dimensão. É no silêncio da madrugada que você ouve os gritos, pessoas delirando de febre, chamando por entes que já morreram. Ou os sons de alguém batendo a porta, pedindo por ajuda e ninguém ousando atender. Cada toque pode ser um convite à morte. Apesar de tudo, há momentos que quebram a monotonia do horror. Uma manhã, por exemplo, chegam à aldeia alguns penitentes, homens vestidos de túnicas rasgadas, o corpo coberto de chagas abertas, chicoteando a própria carne enquanto entoam cânticos em latim. Eles pregam que a praga é castigo pelos pecados do mundo e que apenas o sofrimento extremo pode purificar a humanidade. Alguns aldeões se juntam a eles, convencidos de que essa pode ser a única salvação. Outros os observam com nojo ou medo, chamando-os de fanáticos. Você sente um misto de curiosidade e repulsa, sem saber se aqueles homens são santos, loucos ou ambos. Mas a presença deles traz algo novo, conflito. Aqueles que seguem os penitentes começam a acusar os demais de tibieza, de falta de fé.
As discussões na frente da igreja se tornam cada vez mais acaloradas. Alguns pregam jejum absoluto como penitência. Outros dizem que é hora de aproveitar os prazeres da vida, já que o amanhã pode não chegar. A aldeia se fragmenta ainda mais, virando um espelho da própria Europa. Um continente que não entende o que o está matando e tenta desesperadamente dar sentido ao absurdo. Enquanto isso, a fome avança. O pão, antes racionado, agora é inexistente para muitos. Famílias começam a invadir casas abandonadas em busca de comida. Até os animais da aldeia somem. Alguns abatidos para alimentar os moradores, outros simplesmente roubados por desconhecidos que passam pelas estradas. O velho código de honra medieval se dissolve diante do instinto de sobrevivência. É nesse período que você começa a ouvir histórias de lugares onde a ordem já não existe. Pequenos bandos armados saqueiam vilas inteiras, levando tudo o que podem e matando sem piedade. Ouvem-se rumores de canibalismo em regiões isoladas, onde a fome ultrapassou qualquer limite humano. É difícil saber o que é verdade e o que é exagero, mas mesmo os boatos têm o poder de corroer o pouco que resta de esperança. Em meio a tudo isso, você tenta manter algum tipo de normalidade. Ainda ajuda a curandeira a buscar ervas, ainda tenta manter a casa limpa, mesmo quando a sujeira parece invencível. Esses pequenos gestos que antes eram rotina, agora parecem atos de resistência. É como se dizer "ainda vivemos" fosse a única resposta possível ao caos. Uma noite, ao sair para buscar água, você vê algo que o marca profundamente. No horizonte, o céu está vermelho. Uma cidade distante está em chamas. Você não sabe se o fogo foi causado por saqueadores, por algum exército ou se os próprios moradores decidiram queimar os corpos de seus mortos. Mas a visão daquele brilho distante é suficiente para reforçar uma sensação que já se enraizou. O mundo lá fora está acabando. E a pergunta que ecoa na sua mente é a mesma que todos, silenciosamente, têm medo de fazer em voz alta. Será que nós seremos os próximos? O verão chega, e com ele a sensação enganosa de que talvez as coisas melhorem. O calor intenso parece por um breve instante desacelerar o avanço da doença, ou talvez seja apenas a percepção dos que ainda resistem. Alguns aldeões começam a acreditar que a praga está se afastando, que Deus finalmente ouviu suas súplicas. Mas a esperança, como você aprendeu nos últimos meses, é traiçoeira. Logo os boatos retornam, carregando notícias ainda mais perturbadoras. A peste não diminuiu, apenas mudou de lugar. Grandes cidades foram devastadas. Dizem que em Florença, Veneza e Paris, mais da metade da população já está morta. Mercadores falam sobre estradas repletas de cadáveres e de campos abandonados, onde ninguém sobreviveu para colher o que foi plantado. Ouvem-se rumores ainda mais estranhos, que a peste viaja com os ventos, que ela é obra de envenenadores secretos ou até de forças demoníacas libertadas sobre o mundo. E então, a praga retorna à sua aldeia com força total. É diferente desta vez, mais rápida, mais violenta. Pessoas que pareciam saudáveis ao amanhecer caem à tarde, ardendo em febre, os bubões crescendo como frutos malignos sob a pele. Não há tempo para rituais, nem para despedidas. Corpos são arrastados para valas comuns, onde se juntam a tantos outros. Você começa a perceber que a morte perdeu sua solenidade. Antes, mesmo no sofrimento, havia algum respeito pelos mortos, rezas, velas, palavras finais. Agora, nada disso sobra. A pressa substitui o luto, e os mortos são tratados como obstáculos a serem removidos, não como vidas a serem lembradas. O medo transforma as pessoas em criaturas diferentes. Famílias inteiras trancam-se em suas casas, recusando-se a ajudar vizinhos doentes. Portas são barradas, janelas fechadas, e o mundo lá fora se torna inimigo. Até o ato de respirar parece arriscado. Você sente o ar pesado, quase palpável, como se a própria atmosfera fosse portadora da morte.
Os poucos que ainda têm coragem de sair à rua fazem isso de maneira quase cerimonial. Roupas grossas, lenços cobrindo o rosto, amuletos pendurados no pescoço. É nesses dias que você vê pela primeira vez os chamados médicos da peste. Figuras encapuzadas, usando longos mantos e máscaras com bicos de pássaro, enchidos de ervas aromáticas para purificar o ar. Eles são uma visão surreal, quase fantasiosa, como se saídos de um pesadelo. Não conversam com ninguém além do necessário, e muitos acreditam que só a presença deles já é um mau presságio. No meio desse caos, você nota como a fé se transforma. Alguns desistem completamente de Deus, dizendo que ele os abandonaram. Outros dobram suas orações, buscando consolo em missas cada vez mais fervorosas, mesmo com o risco de se reunirem em espaços fechados. Há também aqueles que recorrem a superstições antigas. Deixam oferendas nas encruzilhadas, marcam portas com símbolos protetores, queimam ervas em seus lares para afastar os maus espíritos. O cristianismo que você conhecia se mistura a práticas que pareciam esquecidas, e a aldeia se torna um mosaico de rituais improvisados. Enquanto isso, a fome chega ao limite. Com tantos mortos e tão poucos para trabalhar, os campos continuam abandonados. Não há colheitas e os estoques restantes foram há muito consumidos ou roubados. Você vê pessoas brigando por restos de comida, mães que oferecem o pouco que têm aos filhos, enquanto elas próprias passam dias sem comer. É impossível não pensar no inverno que virá, um inverno sem reservas, sem suprimentos, sem esperança. A violência previsivelmente aumenta. Uma noite, um grupo de forasteiros invade a aldeia. Eles não querem abrigo, nem rezam, querem comida, ferramentas, qualquer coisa de valor. Não há homens suficientes para defender o povoado, os que restaram estão fracos, doentes ou com medo demais para lutar. Você vê casas sendo saqueadas, gritos de desespero cortando o silêncio da noite. Quando eles partem, deixam atrás de si não só destruição, mas também um aviso. O mundo além das fronteiras da aldeia está mais selvagem do que nunca. E ainda assim, em meio ao desespero, você encontra pequenas faíscas de humanidade. Alguns vizinhos se unem para proteger os mais vulneráveis, dividindo alimentos ou cuidando de órfãos que perderam tudo. Um grupo de jovens organiza vigílias noturnas para manter afastados saqueadores. Mesmo sem forças, as pessoas tentam preservar o que resta de sua comunidade, como se salvar o espírito da aldeia fosse tão importante quanto salvar os corpos. Há também momentos inesperados de beleza, quase incompreensíveis diante do horror. Uma tarde, enquanto busca água no riacho, você vê crianças brincando, rindo como se nada estivesse acontecendo. Por um instante, você quase esquece da peste, quase acredita que a vida pode ser simples de novo. Mas logo, o riso delas é interrompido por um toque de sino ao longe, lembrando que até a inocência está ameaçada. Os dias passam e você se pergunta, o que sobrará depois de tudo isso? Será que haverá um depois? Ou a peste é o fim de tudo, não só da sua aldeia, mas da própria ordem do mundo? Essa pergunta pesa no seu peito todas as noites, enquanto o silêncio ao redor parece gritar. E em algum lugar dentro de você, começa a nascer uma percepção incômoda. Talvez sobreviver não seja apenas uma questão de escapar da doença, mas de suportar viver em um mundo que já não se parece com aquele que você conhecia. Os meses se estendem como uma eternidade, e a vida que você conhecia antes parece cada vez mais distante, como um sonho ruim que nunca termina. A praga continua a ceifar vidas, mas com intensidade variável. Ora avança como um incêndio incontrolável, ora parece se afastar, apenas para retornar com força redobrada. Essa imprevisibilidade se torna quase tão aterrorizante quanto a própria doença. Você aprende a viver com a sensação de que a morte pode chegar a qualquer instante, sem aviso, sem lógica. As relações humanas mudam profundamente. Onde antes havia um senso de comunidade, agora há desconfiança. Os vizinhos, que antes compartilhavam pão e histórias, passam a evitar até o olhar uns dos outros.
Ninguém quer ser o próximo a acolher a morte. Famílias inteiras se isolam, trancadas em suas casas como pequenas fortalezas, e quando alguém bate à porta, o medo fala mais alto que a compaixão. É cada um por si, e essa solidão coletiva corrói o espírito da aldeia. Mas, curiosamente, essa mesma solidão dá origem a novos tipos de encontros. Você percebe grupos formados quase ao acaso, sobreviventes que se juntam por necessidade, viúvos e órfãos que encontram consolo em laços improvisados. É uma rede frágil, mas suficiente para manter a esperança viva, ainda que por um fio. As histórias ao redor do fogo mudam de tom. Não são mais apenas sobre a peste ou sobre os mortos, mas sobre o que poderia vir depois, sobre a remota possibilidade de reconstrução. E é justamente a ideia de depois que começa a ganhar espaço em sua mente. Até então, você vivia um dia de cada vez, focado apenas em sobreviver. Mas agora, pela primeira vez, você se pega pensando: e se tudo isso terminar? Que tipo de mundo vai restar? Será que a aldeia, ou até mesmo a Europa, conseguirá se reerguer? As notícias que chegam de fora são contraditórias. Alguns viajantes dizem que em certas cidades as coisas estão começando a melhorar. Novos líderes surgem, tentando reorganizar o caos, enquanto médicos e curandeiros experimentam formas de conter a praga. Outros falam de lugares completamente abandonados, transformados em cidades fantasmas. A geografia da Europa, que antes parecia tão sólida, agora é um mapa em constante mutação. Regiões inteiras somem e novas comunidades surgem em meio às ruínas. Entre essas notícias, circulam também histórias de milagres. Um vilarejo, dizem, escapou ileso da peste porque seus moradores jejuaram e rezaram incessantemente. Outro, protegido por um santo, viu a doença desaparecer tão misteriosamente quanto chegou. Essas histórias inflamam a fé de alguns, que acreditam que talvez ainda haja uma saída espiritual para o desastre. Mas para outros parecem apenas fábulas, ilusões inventadas para suportar o insuportável. Enquanto tudo isso acontece, a estrutura da própria sociedade começa a ruir. Você vê como a hierarquia medieval, que antes parecia inabalável, enfraquece. Muitos senhores morreram sem deixar herdeiros, e as terras ficam abandonadas, dando a alguns camponeses a chance de viver com uma liberdade que jamais teriam sonhado antes. Ao mesmo tempo, monges e padres, que antes eram as vozes mais respeitadas, são acusados de falhar em proteger o povo, ou de se esconder quando mais se precisava deles. É como se o mundo estivesse sendo reconstruído em silêncio, não pelas mãos dos poderosos, mas pelos sobreviventes comuns. No entanto, nem tudo são possibilidades positivas. A violência se intensifica. Bandos armados vagam pelas estradas, não apenas em busca de comida, mas também por puro prazer em destruir. Os ataques a pequenas aldeias como a sua se tornam cada vez mais frequentes. E há algo novo e mais assustador: rumores sobre caças a culpados. Em algumas regiões, comunidades inteiras de estrangeiros, hereges ou judeus são perseguidas, acusadas de envenenar poços e espalhar a peste. A fúria coletiva encontra alvos convenientes e o medo dá lugar ao ódio. Sua aldeia, até agora poupada desse tipo de histeria, começa a sentir os primeiros ecos. Alguns aldeões sussurram que estranhos trouxeram a doença. Outros culpam os próprios penitentes, dizendo que os castigos que se impõem atraem a ira divina. Você sente no ar uma tensão perigosa, como se a qualquer momento a necessidade de encontrar um inimigo se transformasse em violência aberta. E mesmo com tudo isso, você percebe um estranho fenômeno: a vida insiste em continuar.
Casais ainda se formam, crianças ainda nascem, e algumas famílias, mesmo em luto, encontram formas de celebrar os poucos momentos de alegria que restam. É uma resistência silenciosa contra o colapso. Talvez seja essa a maior lição que a peste deixe. A humanidade, mesmo diante da morte em massa, encontra maneiras de seguir existindo. Você começa a registrar mentalmente cada pequeno detalhe. O sabor de um pedaço de pão fresco, a sensação do sol aquecendo sua pele, a lembrança de uma risada compartilhada com alguém que ainda está vivo. Esses fragmentos de vida se tornam preciosos, quase sagrados. Não são apenas distrações, são provas de que você ainda é humano, de que o mundo não foi completamente engolido pela escuridão. E à noite, enquanto observa o céu estrelado, silencioso e eterno, você sente uma estranha mistura de dor e esperança. A peste continua, mas a ideia de que haverá um futuro, de que talvez você veja um mundo renascendo, começa a enraizar-se em seu coração. O medo ainda está lá, mas agora dividido com algo novo. A possibilidade de sobrevivência, não apenas como indivíduo, mas como parte de algo maior que ainda pode florescer. Os primeiros sinais do fim da praga são lentos e quase imperceptíveis. As mortes diminuem gradualmente. As casas começam a ser limpas das camadas de poeira e tristeza. E as ruas, antes desertas, lentamente ganham vida novamente. Não é um retorno triunfal, mas um despertar tímido, como se o mundo ainda se recuperasse de um longo e doloroso sono. Você observa a aldeia reconstruindo-se aos poucos. As plantações são replantadas, embora os campos nunca voltem a ser tão vastos ou tão bem cuidados como antes. Novas famílias chegam, algumas de terras distantes, outras retornando após meses fugindo da peste. A diversidade cresce, trazendo novas vozes, costumes e esperanças. É um tempo de adaptação e reconstrução, onde a dor se mistura à esperança e ao medo do desconhecido. Com o tempo, as histórias da peste tornam-se lendas contadas à noite, ao redor do fogo, para lembrar o que foi vivido, para não esquecer os que partiram e para ensinar às gerações futuras os perigos da doença e da ignorância. A fé, que foi questionada, renasce transformada, não mais um sistema rígido de crenças, mas uma busca mais pessoal por significado e consolo. Você também percebe mudanças sociais profundas. As antigas estruturas de poder, abaladas pela morte dos nobres e pelo enfraquecimento das instituições, cedem espaço a uma nova ordem. Camponeses que antes eram considerados propriedade começam a reivindicar direitos e a noção de liberdade e autonomia passa a fazer parte do imaginário coletivo. O mundo medieval está mudando, impulsionado pela catástrofe, mas também pela resistência e pela adaptação. Ainda assim, o trauma permanece. Muitos carregam cicatrizes físicas e emocionais que não desaparecerão com o tempo. O medo da doença, da morte repentina e do abandono deixa marcas profundas que influenciam não apenas o presente, mas também as decisões e atitudes das futuras gerações. O impacto da peste é mais do que demográfico, é psicológico, social e cultural. Você, que viveu tudo isso, sabe que nada será como antes. A Europa, sua aldeia e o próprio mundo não voltarão ao estado anterior. O que foi perdido jamais será completamente recuperado, mas algo novo está sendo construído a partir das ruínas deixadas pela peste. À medida que o sol se põe e a noite cai, trazendo consigo a tranquilidade após a tempestade, você sente um misto de tristeza e gratidão. Tristeza pelas vidas que se foram, pelas dores que foram suportadas e gratidão pela chance de continuar vivendo, de testemunhar a resiliência humana. Você deita em sua cama simples, agora sentindo o ar menos pesado e a esperança um pouco mais próxima. Enquanto fecha os olhos, o silêncio da noite envolve você como um abraço suave.
E, mesmo que o futuro ainda seja incerto, você sabe que o mundo continua girando e que a vida, de alguma forma, sempre encontra uma maneira de persistir. Agora, enquanto a noite se aprofunda e você se prepara para descansar, permita que a serenidade envolva sua mente. Imagine uma brisa suave acariciando seu rosto, o som distante de folhas balançando lentamente ao ritmo da natureza, e o calor reconfortante de um fogo crepitando ao seu lado. Lembre-se de que, mesmo nas horas mais sombrias da história, a luz da esperança nunca se apagou completamente. A humanidade é feita de momentos pequenos e valiosos, de gestos de bondade, de laços de solidariedade e da força silenciosa de continuar mesmo quando tudo parece perdido. Sinta o peso do dia se dissolvendo enquanto sua respiração se torna lenta e tranquila. Visualize-se em um lugar seguro, cercado por pessoas que você ama, onde o tempo desacelera e o mundo se aquieta. A paz que você encontra agora é um presente, um refúgio para a sua alma. Deixe que essa paz preencha cada canto do seu ser, levando embora qualquer ansiedade ou medo. Amanhã é um novo dia, cheio de possibilidades e novas histórias a serem vividas. Por agora, apenas permita-se relaxar, sabendo que você está seguro. Boa noite, e que seus sonhos sejam doces e tranquilos, embalados pela certeza de que, mesmo diante das dificuldades, a vida sempre encontra uma forma de florescer.